Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui desse cast. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, e que possamos ser alumiados nele. Deixa eu só ajeitar algo aqui. Somente para que Deus possa aí estar. Não muito escuro. Que Deus possa estar então nos abençoando. Olha quanta gente que então ele saiu. Queridos, ontem nós iniciamos a exposição da carta de Tiago. Falamos sobre a autoria da carta, né, que não é uma autoria, não há um consenso entre os acadêmicos e os estudiosos sobre a autoria dessa carta. Entretanto, a probabilidade mais provável ficou redundante, né? Mas é isso mesmo. Seja Tiago, irmão de Cristo, Tiago o justo, certo? Entretanto, não podemos afirmar categoricamente que esta carta que tenha sido escrita por ele, até porque tem outros Tiagos mencionados na Bíblia, ok? Nós chegamos a um consenso que, independente da autoria da carta, ela foi uma carta escrita aos primeiros cristãos para alinhar alguns deveres do cristianismo e dos professantes da fé cristã, ok? Este é o ideal da carta, certo? O propósito da carta é este. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco melhor o capítulo 1. O capítulo 1 ele é dividido em 3 partes. A primeira seção do capítulo é apenas um verso, que é o Tiago 1. É o primeiro verso onde o autor, embora não seja detalhado quem seja este autor, é dito que o autor é Tiago, certo? Então a primeira seção do capítulo 1 é a autoria da carta, e
a salvação. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Canaã dispersa saúde. Então a gente vê que ele está falando não somente com a casa de Israel, mas com todo o povo, com todas as tribos perdidas da casa de Israel, ok? E aí ele já parte para a segunda sessão do capítulo 1, que é Tiago 1:2. Meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentardes várias provações. Sabei que a prova da nossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O processo do entendimento da paciência é um entendimento muito importante dentro da carta de Tiago, certo? É importante lembrarmos que nós estamos fazendo um panorama escrito. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me digam aqui nos comentários. Deixa eu só fazer uma coisa. Aqui que eu tô meio ruim. Só um minuto. Quem tá me ouvindo bem aí? Por favor, me digam aí se tá me ouvindo bem. Bom, então vamos lá, continuando. Antes de nós continuar na exposição, é importante ressaltarmos que estamos dentro de um panorama bíblico, estudando a Bíblia com as lentes da doutrina da salvação pela fé, com ênfase na graça de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todo o processo do passar pela ênfase da doutrina da graça. Então, é importante ressaltar isso. Mas, voltando então, Tiago aqui no segundo bloco de versículos, que vai do 2 ao 20, ele começa falando sobre as provações. E quem não tem provação, não é mesmo? Quem não tem provação nessa vida?
E ele disse que um aliado muito importante para quem passa por ações é o fruto do espírito da paciência. A paciência é um fruto do conforme a teologia paulina nos diz, que nos ajuda, né? Que nós devemos desenvolver. E dentro do ensino da carta de Tiago, a gente vai entender que esse fruto do espírito da paciência é um aliado para quando nós enfrentamos provações. E ele diz que a paciência nos ajuda é uma aliada junto com outro fruto do espírito, que é a sabedoria. A sabedoria e a paciência, quando juntas, elas produzem em nós um amadurecimento espiritual para enfrentarmos as provações da vida. É isso que Tiago está nos ensinando. Então, vejamos o que diz o verso 5, 6, 7 e 8. Certo? Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento de uma até a outra parte. Não pense tal homem que receber alguma coisa do Senhor. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, nestes versículos, primeiro vou dizer que a sabedoria ela é recebida de Deus. Toda a sabedoria é concedida por Deus. Não existe sábio na terra. Ele pode ser ateu, que a sabedoria dele não tem de Deus. Isso é impossível. E esta sabedoria que é divina, ela pode ser encaixada aos homens. É um presente que Deus nos dá para que nós possamos passar mais tranquilamente por esta vida. Ok? Então, o apóstolo, Tiago vai dizer que olha só, ele vai dizer que já que foi Deus que nos deu esta sabedoria que hoje temos,
nós não devemos desperdiçar. E como eu desperdiço a sabedoria que Deus me deu, é a resposta que está no verso 8. O homem de ânimo dobre, ou seja, um homem que está sempre lamuriando, que não vê o que Deus dá, este homem é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ele não consegue enxergar o que Deus tem para ele. Ele coloca as suas emoções à frente daquilo que Deus revelou. E ele se torna inconstante porque ele não entende as coisas do alto, porque ele não procura entender as coisas do alto. Então, o processo da sabedoria vem de Deus, retomando, e aquele que o recebe precisa reagir a esta sabedoria dada por Deus para que ela possa entrar em sua vida. Mas muitas vezes aqueles que não respondem à sabedoria têm dois grupos. Tem aqueles que são arrogantes mesmo e não querem esta sabedoria. E tem aqueles que recebem a sabedoria, mas por um processo de frustração emocional, não desenvolvem seus talentos dentro desta sabedoria que Deus lhe concedeu. E ambos os casos são problemáticos, mas o segundo caso, que é de alguém que tem um problema emocional, o apóstolo diz que nós devemos ajudar esses irmãos, ajudar a eles andar no caminho do Senhor. E olha o que diz o interessante, o que diz o verso 12. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida como o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, não. E a ninguém tenta. O que o apóstolo está dizendo aqui, o autor Tiago está dizendo, é que Deus ele não tenta ninguém, mas como assim? Na verdade, Deus ele tenta sim, mas ele tenta algo por bem. O Tiago, tu tá saindo do texto bíblico? Não. Por exemplo,
quando Jó foi tentado por Satanás. Diz que ele foi tentado porque Deus o permitiu. E diz que Deus também agiu para que Jó tivesse sua fé provada. Então ele permitiu que Satanás tentasse, mas também em segunda instância também tentou a Jó. Então eu não creio na minha leitura que quando o apóstolo diz aqui que Deus a ninguém tenta, eu acredito que ele está falando que Deus não tenta para a perdição da alma e não num ambiente geral. Mas ele diz que aquele que é tentado, ele é atraído e engordado pela sua própria concupiscência. O que isso quer dizer? Que na verdade quem é tentado, e agora eu acredito que seja por Satanás, é porque Satanás ele desperta algo que já está no coração do homem. Lembra que o homem é um ser decaído. Então Satanás ele tenta o homem, mas o desejo diabólico já está no coração do homem antes propriamente da tentação. E aí o Tiago vai dizer que este homem que já está em pecado, conforme o ensino de Paulo, ele é atraído por Satanás ao pecado, enquanto por Deus ele é atraído à santidade. E aí ele tem que fazer uma escolha. Ou ele anda em santidade e segue a atração de Deus, ou ele anda em iniquidade e segue a atração do maligno de Satanás. E aí ele diz assim, ó, verso 17 e 18. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há nem mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu vou ler o resto da sessão. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pontual para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Tiago sempre chama de apóstolo, mas Tiago está dizendo que, em primeiro lugar, tudo que acontece de bom vem de Deus. Lembra o que João disse? Né? Que Deus é amor. Tudo que é de bom vem de Deus, vem do Pai das luzes. E Deus,
é alguém que não muda, ele é imutável. Na teologia, a gente chama isso da imutabilidade de Deus. Então, esse Deus que ama, que gera paciência no ser humano, que dá condições a ele para ser alguém melhor, esse Deus tem um caráter divino que é eterno e que não muda. Por isso que quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos ter confiança que Ele não vai mentir para nós. Porque Ele oferece-nos o seu amor. É isso que o Tiago está dizendo. E por fim, ele faz mais um ponto aqui. Ele diz que a ira do homem, essa ira, inveja, cobiça, dentro desses processos, desses atributos malignos, também tem a ira, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque Deus, ele se ira, certo? Certo. Mas existe uma diferença entre a ira divina e a ira humana. A ira divina não tem respaldo na divindade. E que a justiça de Deus, quando se ira, é divina, é eterna, é santa. Enquanto o homem, quando se ira, é decaído, pecaminoso e leva à morte. Então, e aí a gente vai pro terceiro passo aqui do capítulo, porque ele vai dizer que para nós nos santificar dessa ira e de tudo de mal que existe no ser humano, que existe em nós mesmos, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundície e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Quando a gente estuda Mateus 7, Mateus 6 e Mateus 5, que é o Sermão do Monte, a gente vai ver Jesus dizendo que a gente não deve servir a do Senhor. E isso entra totalmente em concordância com Tiago 22, quando é dito que nós, recebendo a palavra,
nós devemos obedecê-la. Lembra lá da parábola da semente, que uma caiu em solo pedregoso, outra caiu à beira do caminho e a outra caiu numa boa terra. E só que caiu em boa terra produziu frutos. É isso que o Tchau está dizendo. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. É isso que o Tchau está dizendo. Que quando nós aprendemos a... Estão ouvindo bem, queridos, só para me saber. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. Tchau vai dizer que quando até fazendo uma analogia com a palavra de Jesus, parábola de Jesus, o apóstolo Tiago vai dizer que quando esta semente, que é a palavra, cai em boa terra, esta produz bons frutos. Essa não é enganosa. Essa não é aquela que caiu à beira do caminho. Esses cumpridores da palavra são porque a palavra caiu em bom solo e germinou. Enquanto ele nota que aquelas que caíram à beira do caminho, que o coração volte ao Senhor para que possam receber uma nova semente agora com solo fértil. Olha que lindo! E aí ele disse que aquele que ouve, mas que não cumpre, ou seja, aquele que recebe a palavra, mas que a palavra não cai no bom solo, este, verso 22, é semelhante, 23, desculpa, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era. Quando nós não temos a nossa fé alicerçada em Cristo, que é a rocha da nossa salvação, em algum momento da caminhada a gente vai se perder. E quando isso acontecer, a gente não vai ter mais terreno para germinar a terra, cultivar e voltar ao caminho. Então é por isso que Tiago, fazendo novamente uma relação com as palavras de Cristo, vai dizer que nós devemos ter boas sementes, ser boas sementes, ou melhor, ter boas sementes e ser um bom solo, para que quando a semente, que é a palavra de Deus, cair no nosso coração, que é o bom solo, essa semente possa germinar e aí temos bons frutos. E aí eu vou ler o final, os 3 últimos versos, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecioso,
mas o fazedor de obra, esse será bem-aventurado. Olha o que Jesus ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Desculpa se salmo. E não se assenta no caminho de pecadores, nem se assenta bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não está no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria. Isso está em Salmo 1. É o que Tiago está dizendo aqui. Que aquele que é bem-aventurado, este davam fundo. E que se alguém fosse cuide de ser religioso, ou seja, aquele que somente quer ser bom de aparência, este está no mau caminho e este não está seguindo a verdadeira religião, porque engana seu coração. E qual é a verdadeira religião? É a resposta que está no último verso 27. A religião pura e imaculada para Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardando-se incontaminado do mundo. Tudo o que o apóstolo disse nesse capítulo é para que nós, desculpa gente, eu não tenho certeza da autoria, mas é a força do hábito. Tudo o que Tiago diz aqui é resumido no verso 27. Se a gente não tem um bom caminho, se a gente não se espelhar no Salvador, nada da nossa religião vai ser importante. Não basta pagar o dízimo, não basta fazer culto, não basta. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus. É o que diz no verso 21 ao 27. E aí no capítulo 2, na segunda sessão do capítulo 2, do 24, do 14 ao 26, o apóstolo, então, ele fala, complementando Tiago 21, Tiago 21 ao 27, ele o complementa em Tiago 2, 14 ao 26, dizendo que quem cumpre a palavra precisa praticar boas obras. E aí a gente vai ter um mini embate entre Paulo e Tiago, mas esse assunto é para outra live, tá bem? Espero que tenham gostado. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Nossa, falei muito hoje, mas achei que tinha falado mais. Alguém tem alguma pergunta?
Se você não viu as outras lives, vá lá, volte e veja, certo? Que a gente tá fazendo esse panorama que turístico hoje, tá? Ontem iniciamos mais essa carta, certo? Que Deus abençoe você. Por favor, gente. Tem muita gente que me vê aqui, mas que não é inscrito no meu canal do YouTube. Vá lá e se inscreva, certo? Que Deus abençoe sua vida. Fique na